Então, boa tarde. Meu nome é Gabriel de Antônio Zarpilon. Hoje eu venho apresentar aqui a proposta de sistema Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. E o meu grupo é formado pela Franciele, pelo Gabriel de Lima Batistelli, pelo Luiz Gustavo, pelo Matheus e pelo Willy Francisco. Então, a região escolhida foi a nossa região de atuação aqui, que ela é a região de Guarapuava. A região de Guarapuava, ela tem a classificação de Copem como CFB. Então, sendo assim, ela tem alguns verões considerados frescos, com uma média de temperatura do dia de 21 a 22 graus Celsius. Os nossos invernos aqui eles são bem característicos. E isso é uma das coisas que vai influenciar nas espécies escolhidas posteriormente. Com geadas severas e frequentes. Está acontecendo algumas coisas de diminuir essa incidência de geadas nos últimos tempos pelas mudanças climáticas aí, mas ainda é frequentemente acontece essas temperaturas a baixar de 0 graus, né? A precipitação na nossa região ela é bem distribuída o ano todo, então uma das regiões que mais chove é dentro do município. Ela não tem estação seca definida, então ela chove tanto verão como inverno. E a nossa média anual é de 1.800 milímetros. Então, aqui vamos caracterizar o sistema atual que acontece na região, que atualmente grande parte das propriedades desenvolve agricultura, pecuária e silvicultura de forma independente. A gente tem várias empresas florestais aqui na região e elas não acabam não tendo esse sistema de integração. Tanto a pecuária também quando é mais extensiva ou para leite, né? E a agricultura também são de grandes culturas, né? Na área agrícola predominam a cultura da soja e do milho no verão, enquanto no inverno é mais cultivado tanto o trigo como a cevada. Então, aqui a proposta do nosso sistema é integração lavoura, pecuária e floresta. A gente pensou na parte da lavoura, continuar com soja, né, no verão, mas também podendo alternar nas rotações com o milho em alguns anos, até propriamente o milho silagem, que vai fornecer comida para a pecuária, né? A bonivicultura de corte é o sistema que a gente planeja utilizar com pastejo rotacionado, principalmente nas passagens de inverno, na aveia preta e o azevém, que são espécies que são bem adaptadas ao nosso clima, que tem a presença de geadas. A floresta, a gente pensou no eucalipto, né? Eucalipto que também é uma das espécies que vai bem na região e com espaçamento adequado. O que a gente pensa desse espaçamento adequado? Entre árvores na linha de 2 metros, 2,5 metros. E entre as linhas, aí para você ter um espaço para cultivar a lavoura e posteriormente a pecuária, cerca de 25 metros. Então aqui um cronograma bem visual do que a gente pretende fazer dentro do nosso sistema. Então, aqui no primeiro ano a gente vai entrar com todo aquele preparo, né? Que é a correção do solo, né? Para plantio, né? Plantio do eucalipto entre os renques. Aí no segundo ano a gente já começa a ter uma evolução do sistema. Os eucaliptos, que são as espécies arbóreas, já começam a ter um crescimento um pouco mais elevado. E aí já vem a implantação de soja e pastagem pós-soja. E aí a partir do terceiro ano, com uma boa fertilidade, e já conseguimos colocar a pecuária dentro do sistema, né? Então, esse pastejo aí bem rotacionado, né? Para que sempre esteja uma disponibilidade de comida boa para a pecuária, né? Aí, entre o sexto e o oitavo ano, vem o corte, né? O primeiro desbaste do eucalipto, né? Realmente um desbaste um pouco mais seletivo, né? Nas árvores que já estão com porte considerável e bons para nossa finalidade, né? E aí, entre o 12º e 15º ano, o corte final dos eucaliptos,
para serraria ou energia/celulose. Então, as espécies escolhidas para o trabalho aqui, né? A gente é o próprio eucalipto, né? Eucalipto grandes, né? Que é um dos que mais na região se adapta, né? Milho, silagem, né? Milho para silagem. E no inverno também utilizar, além do azevém e da aveia braquiária, né? Os ienses e o capim estrela africano. Além de alguns outros mixes de inverno para a gente poder, em algumas áreas assim, fazer como se fossem umas plantas de trabalho, né? Para o nosso solo acabar dando uma descompactada, com algumas espécies de raízes pivotantes. Então aqui tem o croquis, né, do nosso sistema agroflorestal, né, com pastejo rotacionado. É um slide esse aqui bem complexo, né? Então aqui temos as áreas, né? Então a vista superior da propriedade. Então cada quadrante aí é um tipo de atividade. E aí as outras estruturas que nós vamos ter que ter nessa propriedade, né? Como um silo, sala de ordenha, curral, a casa e a caixa de água, né? Para fornecimento da água para esses animais. O rebanho, né? Que as áreas de rebanho e a quantidade da área, né? Então são 8 hectares, né? De milho braquiária em 3 faixas, sendo 4 hectares, 50%. Pastejo 37,5% e instalações de acesso 12,5%. E o manejo é pastejo rotacionado com 3 piquetes, ocupação de 1 a 2 dias por piquete, sendo que esses piquetes ficaria com tempo de descanso de 25 a 30 dias de entrada dos animais. Aí os benefícios, né, do sistema SAF, né, é o aumento da produção de carne, a redução dos custos com alimentação, a melhoria do conforto térmico, né, e o bem-estar animal, conservação do solo e diversificação da renda. Esses são os principais benefícios de nós incrementar o sistema. Então, o que é a nossa ideia? Nossa ideia é sair dessa primeira imagem aí, que é apenas uma monocultura, né? E assim, sendo um sistema integração lavoura-pecuária nosso, com diversas espécies, com diversos ganhos, com várias fontes de renda para o produtor. Os benefícios esperados aqui, os ganhos produtivos do conforto animal e conforto térmico, né? E aumentar sacos por hectares e carne por animal. Então, outros benefícios esperados para o agricultor agora, a diversificação das fontes de renda, a redução dos riscos associados às oscilações do mercado, por conta que ele vai ter 3 agora origem de receitas, né? Então, ele não vai ficar totalmente dependente do mercado, né? Então, se o mercado de madeira estiver baixo, ele tem o mercado da pecuária, da carne. Se os dois estiverem baixos, pode ser a lavoura. Se a lavoura estiver baixa, a árvore, o mercado de madeira pode estar bem. Então, ela dá vamos dizer assim, uma melhor diferenciação para o produtor, porque ele vai estar incluído em 3 mercados. Então, a geração em diferentes períodos, né? A soja, que é anual, né? Pecuária, durante todo o ciclo, ela pode dar lucro, né? E a madeira, quando tiver os desbastes e o corte final. Aí também tem os benefícios ambientais, né? Principalmente o CO2, né? Então, é um sistema que incorpora muito CO2, né? Tira o CO2 da atmosfera e coloca dentro do sistema. E reduz, né, a erosão e aumenta a recarga de água e o incremento da biodiversidade do solo. Possíveis desafios para a nossa implementação. Principalmente o elevado investimento inicial, né, para a implantação da floresta e das cercas, né, o que hoje pega muito essa primeiro aporte de recursos que o produtor tem que ter. A necessidade de planejamento, né, integrado da agricultura, pecuária e o componente florestal. Aumenta a complexidade de manejo da propriedade.
o produtor vai ter que estar ciente de mais coisas, né, para poder lucrar. Uma necessidade de assistência técnica especializada para cada produto que ele tem, né? O retorno financeiro do componente florestal, que são apenas em médio e longo prazo. A resistência de alguns produtores à adoção de sistemas integrados devido ao desconhecimento técnico. Então, o que se conclui, né? Se conclui que a implantação do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta na região representa uma alternativa viável para aumentar a eficiência do uso da terra, diversificar a renda e promover a sustentabilidade da produção agropecuária. A integração entre soja, bovinocultura de corte e eucalipto aproveita as características edafoclimáticas da região e atende às cadeias produtivas locais, para contribuir para a conservação dos recursos naturais, tornando as propriedades mais resilientes e competitivas. E então é isso. Meu muito obrigado. E esse é o nosso trabalho do nosso sistema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta.